Olá pessoal, tudo bem? Mais um bloco da parte de operações com números inteiros. Estamos na reta final. Falta um único assunto que a gente vai ver aqui dentro desse bloco, justamente o máximo divisor comum. E para a gente não perder tempo, vamos à tela para conhecer mais essa nova teoria. Legal, gente. O que é que vem a ser o máximo divisor comum? Para a gente entender isso, a gente tem que analisar esses dois conjuntos abaixo. Divisores de 36, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Aqui a gente tem os divisores naturais do número 36. Lembrando que a gente já sabe o que são divisores. Divisores são aqueles números que têm a capacidade de dividir, aqui no caso o 36, em partes inteiras e iguais. Muito bem. Pegando agora os divisores de 90. Todos esses caras aqui, olha, 1, 2, 3, 5, até o 90, eles também têm capacidade de dividir o 90 em partes inteiras e iguais. Dá para a gente perceber que existem elementos comuns, existem divisores comuns ao 36 e ao 90. Se a gente analisar com calma, a gente percebe que existe o 1, o 2, o 3, o 6... o número 9 e o número 18. São esses os elementos comuns a esses dois conjuntos. Ok? Bom, o menor deles é o número 1. Não poderia deixar de ser. Lembram-se? O 1 é um divisor comum a qualquer número. Mas, neste caso, a gente deve ficar preocupado com o maior deles. O maior número que consegue dividir simultaneamente 36 e 90 é justamente o número 18. A gente diz que o MDC, ou o máximo divisor comum entre 36 e 90, é igual a 18. Só um detalhe. Gente, conseguimos descobrir que o 18 é o MDC, mas não fizemos nenhuma conta. Na verdade, a gente conseguiu chegar ao 18 por observação. Em outras palavras, a gente analisou todos os divisores de 36, todos os divisores de 90 e terminou encontrando o maior valor, que foi 18. Mas é óbvio que essa forma de calcular entre aspas, essa forma de, na verdade, encontrar, não é a mais eficiente. Imagine que esses números tenham muitos divisores. Vai ficar muito trabalhoso para a gente conseguir analisar todos e procurar o maior. E existe um método, um algoritmo, uma forma de a gente efetivamente calcular, ok? E a gente vai ver isso agora. Vamos continuar a aula. Legal, gente, olha só. Calcule novamente o MDC entre 36 e 90. Agora a gente vai aprender efetivamente como é que a gente calcula o MDC. E a forma, inicialmente, parece quase que igual ao cálculo do MMC. A gente aqui vai procurar divisores primos para colocar aqui. Só que existe uma diferença muito importante. Aqui, gente, a gente só vai colocar números que consigam dividir ambos simultaneamente. Isso não acontece com o MMC. Aqui, por exemplo, a gente vai colocar 2. Porque o 2 consegue dividir o 36 e o 90. Só um detalhe. Se por acaso a gente tivesse aqui 36 e, vamos supor, 95, embora o 2 consiga dividir o 36, o 95 não seria divisível e a gente colocaria do mesmo jeito. No caso do MDC, não. No caso do MDC, a gente só pode colocar um número aqui que consiga dividir todos os que tiverem aqui um ao lado do outro. Legal? Então o 2 está valendo. A gente fica com o quê? 18 e 45. Repare, embora o 18 ainda seja divisível por 2, a gente não pode mais colocar 2 aqui, porque a gente só está pegando divisores comuns. Não é isso, gente? Então o 2 não dá, mas repare, 3 dá. 3 dá para a gente dividir o 18 e o 45. Então a gente põe 3 aqui e aí a gente vai ter 6 e 15. Ainda dá por 3. Ficaremos com 2 e 5 e aí a conta encerra aqui, ok? Olha só, o MDC vai ser o produto desses elementos. A gente vai ter 2 vezes 3 a segunda igual a 18.
Muito bem. Fizemos agora o efetivo cálculo para o encontro do MDC. Olha só mais um exemplo, gente. Calcule o MDC entre 120 e 84. Vamos lá. 2 serve por quê? Porque divide simultaneamente os dois elementos, os quais a gente está tentando encontrar o MDC. Portanto, olha, 2, 120 por 2, 60, 84 por 2 dá 42. Legal, ainda dá por 2. Ficaremos com 30 e 21. Não dá mais por 2 por causa do 21. Aí a gente põe o que aqui, gente? 3. 30 dividido por 3 dá 10. 21 dividido por 3 dá 7. Ok? Bom, 10 e 7 não tem mais divisores comuns. A gente encerra aqui e agora é só multiplicar. 2 a segunda. 4 vezes 3, 12. Portanto, o MDC entre 120 e 84 é igual a 12. Detalhe interessante, não é? Olha só, esses números 120 e 84, se a gente analisar, eles são maiores que 36 e 90. O 84 em relação ao 90 não, mas a gente tem aqui ó, o 120, que é um número bem maior que 36 e 90. No entanto, o MDC é um valor menor que o MDC do anterior. Tranquilo? Então, não significa dizer que se o número é muito grande, se os números são grandes, o MDC necessariamente será maior. De jeito nenhum. Ok? Muito bem. Vamos agora a uma questão contextualizada. Observe. Numa escola há 240 alunos no período diurno e 144 no período noturno. Deseja-se formar grupos por período com os alunos dessa escola, de tal forma que cada grupo tenha o mesmo número de alunos para ambos os períodos. Além disso, deseja-se que o número de alunos por grupo seja o maior possível. Qual o número total de grupos? Gente, essa questão precisa ser muito bem interpretada. A gente tem aqui 240 alunos no período diurno e 144 no noturno e quer dividir em grupos. Esses grupos têm que ser grupos com a mesma quantidade de alunos e essa quantidade tem que ser a maior possível. Ora, esse número, que tem que ser o mesmo tanto para os grupos da manhã quanto os grupos da noite, tem que ser um número que seja um divisor comum aos dois, ao 240 e ao 144. E além disso, tem que ser o maior possível, porque, conforme a questão fala, a gente tem que ter o maior possível de alunos em cada grupo. Então, o que é que a gente tem que fazer? Calcular o máximo divisor comum entre 240 e 144. Entenda, o máximo divisor comum será a quantidade de alunos em cada grupo. Vamos fazer a conta. Olha só, 240 e 144. Dá por 2, fica 120 e 72. Dá novamente por 2, fica 60 e 36. Ainda dá por 2, teremos 30 e 18. Mais uma vez por 2, ficaremos com 15 e 9. E agora por 3, ficaremos com 5 e 3. Muito bem, vamos à análise. Essa conta aqui, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, me dá 48. 48 representa a quantidade de alunos em cada grupo. Serão 48 alunos por grupo. Repare que no período noturno nós temos 144 alunos e cada grupo tem 48 alunos. Se a gente dividir 144 por 48, a gente tem 3, que são justamente 3 grupos no período noturno. Já de manhã, a gente tem 240 alunos. Se a gente pega os 240 alunos e divide por 48, que é a quantidade de alunos por grupo, a gente vai ter 5 grupos no período diurno, totalizando exatamente 8 grupos. Legal? Só um detalhe. Gente, mais uma questão contextualizada, dessa vez de máximo divisor comum. Repare que o cálculo do MDC não deu exatamente o que a questão pedia.
O MDC representa, nessa questão, a quantidade de alunos por grupo. E a questão pediu o total de grupos. Ou seja, a gente teve que fazer uma continha extra. Aqueles últimos dois numerozinhos, vocês podem estar vendo aqui. Olha só, os dois últimos numerozinhos, o 5 e o 3, eles caracterizam a resposta da questão. Se a gente pega o 240 e divide por 48, a gente encontra 5, que representa o total de grupos do período diurno. Se a gente pega o 144 e divide por 48, a gente encontra 3, que representa o total de grupos do período noturno. Ou seja, a resposta da questão é 8. São 8 grupos ao todo. Legal? Muito bem. Vamos continuar ainda com o conceito de MDC e agora pegando também MMC, que foi uma parte que a gente já viu lá atrás, e nós vamos agora desenvolver umas ideias para o cálculo simultâneo de MMC e MDC. Vamos lá. Olha só, gente. Encontre o MMC e o MDC dos números 36, 90 e 120. Olha só, gente. Primeiro vamos fatorar. 36 dá por 2, fica 18. Dá por 2, fica 9. Dá por 3, fica 3. E ainda dá por 3, fica 1. Legal. Fatoração, algo bem básico, a gente já conhece isso bem. Agora a gente tenta o 90. Olha só. 90 dá por 2, fica 45. Dá por 3, fica 15. Dá por 3, fica 5. E dá por 5, fica 1. Portanto, 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. 120 agora, gente. Dá por 2, fica 60. Dá por 2, fica 30. Por 2, fica 15. Por 3, fica 5. E finalmente por 5, a gente tem 1. Portanto, olha só, 2 ao cubo multiplicado por 3 multiplicado por 5. Olha que interessante, gente. O MMC pode ser calculado da seguinte forma: o produto dos fatores primos comuns e não comuns com o maior expoente. Então vamos lá. Primeiro o 2. O 2 é comum, a gente vai pegar o de maior expoente. Não é isso? Quem é uma de maior expoente? 2 à terceira. Legal, 2 à terceira vai entrar. O 3, 3 à segunda. Eu tenho 3 à primeira aqui, vou dar preferência a 3 à segunda. E o 5, que não é comum, mas que a gente vai pegar, o maior expoente do 5 é 1. Portanto, a gente vai ter o MMC como sendo o que, gente? 2 à terceira vezes 3 à segunda vezes 5. 360. Já o MDC é apenas o produto dos fatores comuns com o menor expoente. Então, eu tenho 2 à segunda, 2 e 2, quer dizer, e 2 à terceira, quer dizer, o 2 é comum, eu pego o de menor expoente, ou seja, eu vou pegar 2 à primeira. O 3 à segunda, 3 à segunda e 3. O 3 também é comum, a gente pega o de menor expoente, o 1, vamos pegar o 3. E o 5 a gente não pega porque não tem 5 aqui, a gente quer os comuns. Portanto, somente 2 vezes 3, 6. Essa é uma forma de a gente calcular simultaneamente o MMC e o MDC. Legal? Gente, a gente fecha por aqui a parte teórica. Legal? Operações com números inteiros, parte teórica, fim de papo para ela. Só que a gente tem que fazer muitos exercícios. Esse é um assunto muito rico. E nos exercícios a gente vai conseguir aprofundar a teoria. Vai aprender nuances, detalhes, enfim, situações com as quais a gente só vai realmente ter contato se resolver os exercícios. Então, pegue a ficha, vá primeiro tentar resolver todos os exercícios e aí logo depois você assiste as próximas gravações, que são justamente as resoluções dos exercícios aí da tua ficha. Legal? Fim de papo e até o próximo bloco com as questões. Tchau, tchau.